Olá, alunos do SEMI-PM5, alunos do quarto ano. Hoje teremos mais uma aula de língua portuguesa. Iremos fazer a autocorreção das páginas 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 e 21 do livro Trilhas, módulo 1, capítulo 1. Vamos para a página 12, na interpretação oral. O que você achou da história lida? Aí você vai dizer se você sentiu que ela era engraçada, divertida ou outro sentimento. 2. A história lida é real ou imaginária? Bom, nós observamos que a história ela é imaginária. Por quê? Porque ela apresenta fatos ocorridos com uma máquina que não existe na realidade e que ficava num lugar também inventado para esta história. Ok? Agora a interpretação escrita. Questão 1. O nome da máquina do texto se liga à função que ela tinha. A. Explique a relação entre o nome da máquina e a função dela. Bom, a relação é que a máquina tinha a função de dar nome às coisas, ou seja, a tudo que existia. Tá? Então, essa era a função dela, de dar nome às coisas. B. Que outro nome você daria a esta máquina? Essa questão é pessoal. 2. Questão 2. A máquina do texto às vezes misturava os nomes e era um desastre. Por exemplo, quando inventou as palavras borbonhoca e minholeta. Como essas palavras foram criadas? Se vocês observaram, essas palavras elas foram criadas com base na mistura das sílabas das palavras borboleta e minhoca. Tá certo? Verifiquem aí se vocês acertaram, senão peguem a borracha, apague, tá? Escreva novamente, escreva correto. Questão 3. Invente uma palavra maluca como borbonhoca e minholeta. Essa questão também é bem pessoal, mas eu vou dar alguns exemplos aqui. Borrachador, pode ser a mistura de borracha e apontador. Corucão, coruja, mascão. Fotocito, fotografia e tecido. Espongel, esponja mais papel. Tá? Mas aí vocês deixam o que vocês criaram, tá certo? Quarta questão. Escreva o nome que a máquina de dar nome às coisas deu a cada um dos elementos a seguir. Então, a primeira imagem é bola, bem ao lado, chocolate. A terceira, sorvete. E a próxima, pirilampo ou vagalume. Tá? Acertaram? Se sim, já coloque o certo do lado. Quinta questão. Escreva os nomes abaixo nos quadros seguintes, de acordo com o que a máquina sentia quando os inventou. Então, tem essas palavras aí: benzinho, pontapé, saudade, tabefe, ternura, bandido, estupidez, arco-íris, beija-flor. Então, no primeiro espaço, no primeiro quadro, é para ser colocado benzinho, saudade, ternura, arco-íris, beija-flor. Ok? No segundo quadro, pontapé, tabefe, bandido e estupidez. Página 14. Na sexta questão, por que algumas palavras do quadro da atividade anterior estão relacionadas a algo romântico? Aí a resposta: porque elas transmitem ideia de algo bom, de algo agradável e bonito. Tá certo? Sétima questão. Releia o nome da máquina apresentada no texto. Por que o nome dela foi dado todo escrito com hífen? Assinale com o X a alternativa correta. Aí, aqui há duas alternativas. A primeira, porque as palavras não cabiam na mesma linha, e a segunda, para várias palavras formarem apenas um nome. Então, a alternativa correta é a segunda, de acordo com como vocês estão visualizando.
Oitava questão. O texto que você leu é um trecho de um conto, uma história contada por um narrador que apresenta fatos ocorridos com um ou mais personagens em determinado lugar e tempo. Onde se passa essa história? Bom, a história ela se passa no reino das palavras. B. Que relação existe entre o nome do lugar onde se passa a história e a função da máquina? A relação é que, como a máquina dava nome às coisas, ou seja, criava palavras, ela vivia no reino das palavras. Tá certo? C. Pela leitura do trecho do conto, é possível saber quando a história aconteceu? Não, não é possível saber. O texto ele não esclarece quando a história aconteceu. Na página 15 agora, sobre o substantivo. Analise as imagens abaixo e, utilizando apenas uma palavra, escreva o que é retratado em cada uma. Na primeira imagem, é bola. Na segunda, pássaro, pode ser passarinho ou ave. Na terceira, cachoeira. Na quarta, bicicleta. A quinta, rio. E na sexta, mulher ou uma pessoa. As palavras que você escreveu para cada imagem acima, ela está nomeando seres, objetos e lugares, atribuem qualidades aos seres, objetos e lugares ou expressações dos seres. Bom, a resposta correta é a primeira, né? Nomeiam seres, objetos e lugares. Página 16. Os substantivos são usados para nomear. Aí você completa seres, objetos, lugares, entre outras coisas. Tá? Então, são 3 palavras que vocês deveriam ter completado aí. Seres, objetos e lugares. Tá certo? Agora, mais embaixo, né, tem algumas questões. A letra A. De onde é retirada a alimentação dos beija-flores? Aí, após o texto, né? Você com certeza obteve a resposta correta. É de dentro das flores. Qual deles é formado por apenas uma palavra? São as palavras aí, pássaro e beija-flor. E qual é formado por 2 palavras? Bom, o substantivo pássaro, ele é formado por uma palavra e o substantivo beija-flor é formado por 2 palavras. Agora na página 17, forme substantivos compostos ligando as palavras das 2 colunas. Então vamos lá. Ponta vai para pé, couve para flor, gira para sol, bate para papo e segunda para feira. Agora escreva as palavras formadas. Então as palavras que foram formadas foram pontapé, couve-flor, girassol, bate-papo e segunda-feira. Na página 18 agora. Leia as adivinhas abaixo e tente desvendá-las. Então vamos lá. Sou um alimento e só posso ser usado depois de quebrado. A resposta é ovo. Pareço uma nuvem e geralmente sou formado em torno de um palito. Conseguiram descobrir? É algodão doce. Sou o menor cavalo do mundo e só galopo dentro da água. É o cavalo marinho. Sou um animal que vive o tempo todo no poema. É ema. Anote abaixo a resposta de cada adivinha de acordo com as classificações. Então vamos lá. Substantivos simples: ovo e ema. E substantivos compostos: algodão doce e cavalo marinho. Terceira questão. Analise a formação do substantivo abaixo. Separe as palavras abaixo, mostrando como elas são formadas. Siga o modelo apresentado acima.
Então, manda-chuva vai ficar manda mais chuva. Rodapé, roda mais pé. Ferrovia, ferro mais via. Madrepérola, madre mais pérola. Tá certo? Agora na página 20, na interpretação oral, em sua opinião, o poema da página anterior chama a atenção do leitor? Claro que sim, não é? Chama atenção por causa da forma como foi composto, lembrando uma ampulheta, e também da disposição das palavras que estão representando a areia caindo, tá certo? Segunda questão, após a leitura do texto, foi mais fácil compreender o objeto ligado à imagem que as palavras formaram? Aí você vai dizer sim ou se não e explique por quê. Na interpretação escrita agora, primeira questão, as imagens a seguir representam de diferentes maneiras a passagem do tempo, contorne a que mais se relaciona ao poema. Bom, a que mais se relaciona é a segunda imagem, tá certo? Que é a ampulheta. Segunda questão, a organização das palavras no poema sugere a formação de que imagem? Bom, sugere da areia que fica dentro da ampulheta, tá certo? Agora na página 21, terceira questão, releia o primeiro verso do poema, tem pouco tempo. Assinale qual é a relação entre essa frase e a imagem criada. Bom, a resposta correta é a primeira alternativa, o verso afirma que o tempo é curto e a imagem mostra o tempo passando. Quarta questão, releia a última expressão do poema e escreva as 3 palavras que a formam. Então vamos lá. Tempo, cupo, tempo. Então é tempo mais ocupo mais tempo. Em sua opinião, que mensagem essas palavras transmitem? Eu espero que vocês tenham respondido. Mas o que ela quer transmitir é que para ocuparmos o tempo que está passando muito rápido, tá certo? É essa a mensagem que este poema, que foi lido, ele quer transmitir, tá certo? Na quinta questão, se o poema não criasse nenhuma imagem e fosse composto apenas de palavras, seria mais fácil ou mais difícil compreender? Por quê? Aí também é pessoal, aí você vai pensar um pouco, e tentar responder, tá certo? Tchau, pessoal. Um grande beijo em seus corações e até a próxima aula.